Como pregar a palavra de Deus? O que é um sermão temático? Como surge? Como se divide? O sermão temático é bíblico? Vantagens do sermão temático. Hoje a nossa aula é sobre homilética, sermão temático. Fique comigo até o final, que eu tenho certeza que hoje sua vida vai ser abençoada com o assunto do sermão temático. Primeiramente, uma dúvida que muitos têm é o que é o sermão temático? Sermão temático, como o próprio nome já diz, já sugere, é um sermão que o assunto, tudo gira em torno de um tema, exatamente sobre isso. Agora, então, nós já sabemos que o sermão temático tem a ver com um tema. Agora, uma pergunta é: de onde vai surgir o tema? E aí é onde muitos se enganam, porque acham que o sermão temático só surge do tema. Não, ele é em torno de um tema, mas ele pode surgir de algumas maneiras diferentes. Pode surgir, por exemplo, eu vou até colocar aqui logo acima, porque todo sermão temático bíblico, tá, irmãos? Nós estamos te ensinando um sermão temático bíblico. Não é aquele sermão temático que as pessoas pregam de qualquer jeito e falam qualquer coisa, não. Por favor, nós estamos falando de um sermão temático que muitos até iriam achar que é um sermão expositivo, exatamente por ele ser bíblico e centrado na palavra. Então, todo sermão temático, ele tem um verso bíblico que anuncia o tema, que dá luz ao tema inicialmente. Então nós temos um versículo. Vou colocar versículo, mas poderia ser mais de um. Mas em regra, quando nós estamos num sermão temático, é em torno de 1 a 3 versículos no máximo. Porque não convém você ler uma passagem muito grande se você não vai expor ela parte por parte. Isso já seria um sermão expositivo na íntegra, tá bom? Embora o sermão temático ele pode ser expositivo no aspecto de expor as escrituras e não a cabeça do pregador e não a vontade do pregador. Mas então, todo sermão temático surge embasado em um versículo. Agora a questão é, como se chega nesse versículo, que é o que vai dominar o tema? Pode ser exatamente porque você já tem o verso em mente, ou seja, o que seria isso? É você que tem um texto na mente, ou Deus tocou forte no seu coração com um verso, com um versículo, ou você ouviu ele, ou ele está na sua cabeça, ou é o versículo, o tema que a igreja já te deu. Então, dentro do versículo, você lê ele e você tira um tema daquele versículo e você fala, poxa vida, eu quero ficar neste tema, eu quero ficar neste assunto à luz de toda a escritura. Então, o verso te chega ao tema. Mas pode ser que simplesmente você tinha o tema. Como assim? Digamos que você vai pregar na igreja e te deram o tema da noite, o tema da oportunidade. Eles te deram o tema, não te deram o versículo. O que você vai fazer? Você vai procurar nas Sagradas Escrituras o versículo que domina aquele tema. Então eles te deram o tema e você chegou no verso. Ou seja, você chegou no verso já tendo o tema. Mas lembra que nós sempre vamos ter um versículo para iniciar e depois eu vou falar sobre as divisões. Aí vão ser outros versículos. Aí já não é esse verso do início. Pode ser uma palavra, pode surgir de uma palavra. Uma palavra que está no seu coração, ou uma palavra que te foi dada, ou uma palavra que falou muito forte com você nos últimos dias. Digamos que Deus está mexendo muito no seu coração sobre salvação de almas, sobre perdidos, sobre o ID. E aí te dá uma oportunidade de pregar, você fala, poxa vida, eu vou pregar sobre salvação. E então você já tem a palavra. Você ainda não está com um verso em mãos. Mas por meio daquela palavra que está no seu coração, você vai procurar o verso bíblico que ali vai começar a surgir todo o sermão. Poderia ter outros meios, talvez você sonhou, talvez
alguém te falou algo, algum acontecimento do dia a dia. Então eu vou colocar aqui, etc. Porque a forma que Deus vai usar para te levar até esse tema, até esse versículo, são inúmeros. O agir de Deus não é limitado. Não é porque Deus age comigo de uma maneira que com você vai ser de maneira igual. Às vezes é diferente. Tem gente que tem sonhos, talvez surge de uma conversa no trabalho, de alguma meditação que você já está fazendo, de algum livro que você está lendo. Então surge de diversas maneiras. Mas fato é, você chegou num versículo bíblico que você tem um tema. Por isso que é chamado temático. Ok? Então a partir de agora, todo sermão temático começa em um tema. Então se você tem o tema, você já tem o principal para começar o sermão temático. Aí a partir de agora é que as coisas começam a caminhar para o sermão temático. Porque até aqui, antes de você decidir ficar em um tema, você poderia chegar no versículo bíblico e decidir expor esse versículo bíblico de forma expositiva. Será assunto para nós em outro momento. Ou pode ser que você ia chegar nesse versículo bíblico e iria decidir expô-lo de forma textual, que também é assunto para nós em outro momento. Mas chegamos e decidimos ficar com o temático, porque esse é o assunto nosso de hoje. Ok? Beleza, então nós temos um tema, já decidimos ficar nesse tema, então já vamos responder essa pergunta. O que é um sermão temático? Então, o sermão temático é um sermão que o seu corpo gira em torno do tema. É o tema que dirige o sermão. Não é o versículo bíblico que dirige o sermão. Não é o versículo bíblico que dirige as divisões. O versículo bíblico só nos leva ao tema. E o tema vai organizar e estruturar o sermão. Então, chegamos no sermão temático. Já falei como ele surge. Ele pode surgir de diversas maneiras. E agora vamos falar como ele divide, porque é isso que define realmente o que é o sermão temático. É a forma da divisão é que determina se ele é temático. Por isso muitas pessoas confundem. Acham que o sermão expositivo não pode ter tema, e todo sermão expositivo tem tema. Todo sermão textual tem tema. Só que não é o tema que organiza as divisões, ok? Mas isso você vai ver quando nós estivermos aprendendo os outros tipos. O sermão temático, como que divide o sermão então? Para isso nós vamos precisar falar o nosso tema, ou a pergunta que vai responder o nosso tema. Inclusive, se você tem dúvidas, eu te aconselho a fazer uma pergunta e os tópicos seriam as divisões. Por exemplo, digamos que eu queira falar sobre Jesus, sobre a salvação, já que eu mencionei salvação. Então vamos pegar a salvação. Vamos colocar aqui, ó, Jesus, salvação. O que eu poderia colocar como pergunta? Quem é Jesus? Mas você está querendo falar sobre a salvação em Jesus. Se você fizer a pergunta, vai ficar muito mais fácil de você responder. Porque assim, cada divisão sua é uma resposta, não à luz de um verso. Se a sua resposta for à luz de uma passagem única, seu sermão é expositivo. Tá bom? Então, essa resposta no sermão temático vai ser à luz de todas as escrituras. Ou à luz só do Velho Testamento, ou à luz do Novo, ou à luz de ambos. Mas é à luz das Escrituras. Você tem essa liberdade. Então, quem é Jesus? Você poderia, por exemplo, colocar o seu primeiro tópico como sendo a promessa, ou o prometido, ou a semente da mulher. Está lá em Gênesis 3. Eu até coloquei progressão. Vou colocar aqui o prometido. Porque eu só estou dando ideia para vocês, eu não estou literalmente fazendo sermão. Porque a última etapa a gente iria organizar o esboço para que ele tenha assimetria, algo parecido. Mas aqui eu comecei tendo progressão. Já entrando aqui com vocês na questão da progressão. O que é progressão?
O sermão, ele tem um andamento que pode ser em ordem cronológica ou em ordem de avanço de clímax. Neste caso aqui, eu já comecei com a progressão cronológica, ou seja, eu preguei uma das primeiras passagens das Sagradas Escrituras que responde quem é Jesus. Não quer dizer que é a primeira, eu não estou aqui, a não ser que eu tivesse dado um tema, quais são as primeiras passagens que falam sobre Jesus. Já que eu não falei sobre isso, eu não sou obrigado a falar de todas. O sermão nunca vai caber falar tudo sobre Jesus. Então, o prometido tá, se não me engano, em Gênesis 3, a semente da mulher, ok? Quem é Jesus? Poderia ter uma outra resposta. Eu poderia chegar em João e falar vários, mas tem um relato de um homem, Simeão, que Deus promete para ele que ele não iria morrer antes de ver Jesus, antes de ver a salvação, antes de ver a promessa. Então, eu poderia falar aqui que ele é a salvação, porque chegar e dizer que ele é a salvação. E aí talvez você está pensando assim, Fernando, eu não estou lembrando a passagem onde que é, só vou colocar Evangelho. Se não me engano é Lucas 1. Eu estou fazendo essa aula espontaneamente, tá? Exatamente para você também ver como que é simples. Então, não, eu não fiz um esboço antes, só coloquei aqui essas questões para que você também tenha a noção. Mas a salvação, talvez você fale, Fernando, tem tantos versículos que falam sobre a salvação, eu não escolheria esse. Exatamente, isso é um dos focos do sermão temático. Na hora que você chega no assunto do tópico, cada tópico se torna um tema dentro do tema principal. Então, quando eu cheguei aqui no tópico de salvação, eu posso mencionar quantos versículos eu queiro. É lógico que tem que ser de uma forma saudável, para não ficar só citando versículo. Ficar citando versículo não é pregação. Ok? Tem que citar, tem que contextualizar, tem que explicar, tem que aplicar. Então não convém só ficar fazendo uma lista de citações de versículo achando que isso é saudável. Não é. Mas eu cheguei aqui em salvação e eu escolhi esse do Simeão. Mas na hora que eu continuo estudando o assunto que Jesus é a salvação, eu vou encontrar dezenas, centenas de versículos, e um vai dominar meu coração, um vai assaltar minha mente, e eu não vou conseguir resistir a não ser usá-lo como dominante no meu tópico. Então, cheguei lá em João, no Evangelho de João, Jesus é a salvação para todo aquele que nele crê, não pereça, e eu decidi ficar com esse verso. Então eu vou substituir e deixar como dominante. Mas não significa que eu vou ter que abandonar a parte de Simeão. Porque dentro da exposição do meu tópico, eu posso falar sobre Simeão também. Ok? Vamos pensar aqui quem é Jesus. Outra pergunta, outra resposta que poderíamos dar de quem é Jesus. Imagine que você gosta de falar, principalmente se você é pentecostal, assembleiano, e independente disso, nós devemos anunciar a vinda de Jesus. Nós podemos dizer que é aquele que há de vir. Aí nós podemos estar falando sobre a segunda vinda de Jesus, e também temos muitos versos sobre isso. Vai depender do que mais vai te chamar a atenção, o que seria mais útil para você colocar aqui como referência. E você pode citar quantos outros você desejar. Lembrando que não fica só citando não, tá bom? Porque senão não é sermão. Sermão é pregar. E o que é pregação? O que é pregação? Pregação é você pegar algo e pregar na pessoa. É como se fosse martelar algo para que fixe no coração de quem está ouvindo. Por isso que é chamado pregação. Então, se você simplesmente cita um monte de versículos bíblicos, isso é leitura bíblica. Não é errado fazer leitura bíblica. Você pode marcar um dia na sua igreja 3 horas de leitura bíblica. Vamos ler um livro inteiro. Beleza. Só que, via de regra, a leitura bíblica, os irmãos já deveriam estar fazendo isso em casa.
Se os irmãos não estão lendo a Bíblia em casa, pode ser que um dos problemas esteja na nossa pregação. Pode ser. Ok? Embora hoje o mundo está bem comprometido, principalmente com redes sociais, com alguns entretenimentos, com algumas coisas gospel que estão surgindo aí. Tá, então você já viu que o nosso canal não é de brincadeira, tá? E é fato, talvez você esteja querendo entretenimento, querendo enganar as pessoas, manipular as pessoas, querendo ser rico no ministério da pregação. Deixa eu te falar, não perde seu tempo com a gente não, porque eu nunca vou te ensinar sobre isso. Não é nem porque eu não quero, eu nem sei. Eu não sei, eu não vou te ensinar. Eu só te ensino aquilo que eu sei e aquilo que está no meu coração, que Deus colocou no meu coração. Então, aproximadamente, eu te falei aqui sobre divisões, ok? O sermão temático é bíblico? Eu preciso te responder essa pergunta porque muitas pessoas são intimidadas a não usar o sermão temático ou são levadas a usar um sermão expositivo ou textual meio que de forma obrigatória. Elas não sabem fazer, não se sentem bem, mas fazem por obrigação, porque são coagidas pela sociedade hoje, principalmente pelos da teologia reformada, que eu amo e que eu admiro, tá? Eu sou da palavra, eu sou reformado na palavra, embora eu seja pentecostal. Então eu sou a favor da palavra, mas não quer dizer que o sermão necessariamente tem que ser expositivo para ser bíblico. O sermão temático, ele pode e deve e tem que ser bíblico. Por quê? Se ele não é bíblico, ele não é sermão. Ele é uma conversa, ele é uma fala qualquer. Então, para ser sermão, para ser uma pregação, tem que ser bíblico. Independente de qual forma foi usada para a estrutura. Já que eu falei de estrutura, eu não sei como está aparecendo aí, porque eu não estou com retorno da câmera. Mas essa referência bíblica, essa concordância bíblica, quando eu comprei ela, era uns R$30, não olhei o preço dela, tá? Se eu até achar ela na internet, eu vou colocar aí no link da bio para vocês. Não porque eu ganho nada com isso não, é porque tem gente que tem dificuldade de comprar em locais confiáveis. Eu não tenho ela em PDF, vocês sabem que os materiais que eu tenho em PDF, eu compartilho com vocês de forma gratuita e abençoo vocês. Quem está no meu Instagram já sabe disso, né, com mais tranquilidade. Meu propósito não é tirar o dinheiro de vocês, é abençoar a vida de vocês. Mas pode ser que mais para frente eu consiga escaneá-la e disponibilizar para quem precisa. O que funciona essa concordância bíblica? Em que ela é muito útil no sermão, principalmente temática. Ela é útil em todos, mas no temático ela é especial. Então eu vou chegar aqui na letra J e vou procurar a palavra Jesus, ou a palavra salvação, que tem a ver com o meu assunto. Neste caso eu vou procurar a palavra Jesus. A palavra não, perdão, né, irmãos? O nome Jesus, ó. Tem muitas referências sobre Jesus. Tudo isso aqui, ó, referências sobre Jesus. Até aqui. O nome de Jesus. Ó, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão. Aqui vai aparecer todas as passagens que cita o nome de Jesus. Deixa eu aproximar para ver se dá para vocês verem. Tá vendo? Todo lugar que tem um J abreviado é Jesus, tá bom? Então, assim, é algo extraordinário que você vai encontrar todas as passagens. Só que é muito importante o seu conhecimento bíblico também. Por exemplo, eu coloquei aqui falando sobre Jesus, Gênesis 3. Lá está escrito Jesus, não está. Então, se você não sabe de cabeça, você não vai achar, tá bom? Porque procurando Jesus aqui, não tem Jesus em Gênesis 3. Aqui, quando fala da salvação, dificilmente você vai encontrar aqui no de Simeão, porque lá ele não fala o nome Jesus, ele fala que os olhos dele já viram a salvação. Então, se eu estivesse procurando salvação, eu iria encontrar. Aí o que há de vir vai depender do contexto, porque normalmente o termo Jesus não está assim, Jesus o que há de vir. Está falando de Jesus e de repente fala as expressões. Então é muito importante seu conhecimento bíblico. Mas se você lembra de um versículo bíblico e não sabe qual é ele, por exemplo, quando eu falei aqui de Simeão e eu não sei qual que é o versículo, eu posso simplesmente vir aqui e procurar a palavra Simeão, que eu vou achar qual que é a referência. Tá bom? Isso é concordância bíblica. É muito importante também para o sermão temático. Mas enfim,
o sermão temático é bíblico, ele não só é como ele tem que ser bíblico. E o que faz ele ser bíblico? De fato, o sermão temático não se propõe a ficar explicando o versículo bíblico base, ok? Mas ele se divide com base em outros versículos da Bíblia, diferente, que estão dentro do assunto, ok? E o que faz ele ser bíblico, então, já que ele não ficou preso no verso inicial? O que faz ele ser bíblico é que todo o assunto dele está na Bíblia. Tudo que eu vou falar aqui tem que estar na Bíblia. E a partir de agora que eu mudei de versículo em cada tópico, eu vou me dedicar a explicar e a expor cada versículo bíblico desse. Ok? Então, é isso que vai garantir que meu sermão seja bíblico. Vantagens do sermão temático. O sermão temático ele tem sim suas vantagens. Primeiro que se te deram um tema, é muito mais fácil, não obrigatório, que você trabalhe o sermão temático, ok? Ele ajuda algumas pessoas que têm dificuldade de expor o texto bíblico, um único texto bíblico, por muito tempo. E ao mesmo tempo, falando de tempo, o sermão temático, ele te proporciona uma oportunidade de trabalhar com a oscilação de tempo maior. Ou seja, se você tem um sermão temático querendo falar quem é Jesus, e você separou aqui 5 tópicos, e de repente você só tem 15 minutos, talvez te deram menos tempo que você pensava, ao invés de você trabalhar os 5 tópicos, você vai trabalhar 2, você vai trabalhar 1. Não seria legal, mas você vai trabalhar só 2, tá bom? Então, você consegue controlar melhor. Porque se você propõe a expor um texto bíblico, você leu ele de um certo tamanho, e você começa a explicar ele e termina, ficou incompleto. Então, o sermão expositivo, você está mais atrelado ao tempo. Por isso, o sermão expositivo ele é mais indicado quando você tem mais de 30 minutos, 35, 40, 45. Já o sermão temático ele é muito útil para um momento que você tem 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ok? Outra vantagem do sermão temático é que você pode fixar melhor a ideia central na mente das pessoas. Por exemplo, alguém que te viu falando sobre a salvação em Jesus desde o início, dificilmente essa pessoa vai sair do culto, da sua pregação, sem saber do que você estava falando. Porque o tempo inteiro você está lendo versos sobre Jesus que falam, que são referentes à salvação. Aqui ele prometendo, olha só, aqui ele está sendo prometido. Aqui a salvação chegou e aqui a salvação vai vir para ser consumada finalmente. Então olha só, eu poderia até mudar o nome dos tópicos. A promessa, a realidade e a consumação vindoura. Então assim... você tem muita liberdade de trabalhar. Já mencionei com você sobre progressão. Então percebam que essa progressão que nós usamos foi o quê? Cronológica, ok? Não só cronológica, mas faz sentido. Por exemplo, já imaginou que você, primeiro você falasse daquele que ia vir da consumação futura da segunda vinda de Jesus, para depois falar que ele foi prometido? Bom, se ele já vai até vir de novo, ele já foi prometido, já foi consumado. Não faz sentido você retroagir na informação, ok? Então você precisa observar isso. Seu sermão ele tem que ser organizado com base em alguma ordem. Neste caso, nossa ordem foi cronológica, ok? Eu acredito que vocês tenham entendido isso. Porque senão o seu sermão ele fica sem andamento, sem progressão. Como aprender todos os tipos de sermão? Bom, quem nos acompanha sabe que Deus colocou no nosso projeto, agora nessa virada 2024 para 2025, de promover de forma gratuita ensinamentos e um curso também estará sendo elaborado. Eu nem comecei as gravações ainda, porque eu estou querendo montar a estrutura primeiro para ficar uma coisa bem bacana. Por mais que é um curso que
Até quem não tem condição de pagar vai poder fazer de forma gratuita. Vai ser dentro da plataforma da Hotmart. Quem conhece, é uma plataforma séria, que você tem o andamento das aulas, tudo de forma muito bacana. E sim, vai poder ser gratuito para quem não tem condição de pagar. Agora, o que algumas pessoas às vezes pensam é, se vai ser gratuito para quem não pode pagar, vai ser coisa de baixo nível. Irmãos, não vai ser. Inclusive, vai ter várias partes nesse curso. Vai ter partes que eu vou estar no púlpito, só te mostrando como que lida com o púlpito. Vai ter partes que eu vou estar só te mostrando como que se lida com o microfone. Vai ter partes que eu vou estar só te mostrando como que se lida com o medo. Vai ter partes que eu vou estar só te mostrando como se lida com o esboço. Vai ter parte que eu vou te mostrar só como se lida com a organização do tempo. Vai ter parte que eu vou te mostrar só sobre estudo. Vai ter parte que nós vamos falar só sobre materiais. E vai ter a parte que nós vamos aprender sermão temático, sermão textual, como que faz. Vai ser algo assim extraordinário. Então, ore por nós. Uma das coisas que eu mais preciso é de tempo e de recurso. Eu tenho dinheiro sobrando para fazer os investimentos que eu preciso. Tô na luta aí, se eu faço empréstimo, se eu vendo meu carro, ou quem sabe Deus abre as portas e alguém nos ajuda nesse ministério também, né? Mas de você, o que que eu te peço? Tão somente que você compartilhe, faça com que este conteúdo seja conhecido, compartilhe nosso perfil, os nossos rios, nossos vídeos, já se inscreve e nos acompanhe, dê uma olhadinha aí no nosso Instagram, porque de fato nós estamos elaborando algo para abençoar a vida de muitos. Principalmente para as pessoas que não têm condição de fazer um curso, ou que nunca estudaram teologia, nunca fizeram um seminário. Essa é a porta que Deus está abrindo para abençoar a vida de vocês. Meu nome é Fernando Alves, eu sou professor de homilética no Seminário Teológico Evangélico do Vale, aqui em Governador Valadares, Minas Gerais. Sei que a maioria das pessoas que me acompanham não é aqui dessa região. Quem for de Governador Valadares pode sim estudar no Seminário Teológico. Lá tem suas mensalidades, suas modalidades de curso, mas é um seminário muito bom, em que eu estudei lá quando eu formei em teologia por 3 anos e fui ricamente abençoado, tá bom? E se você estiver conosco presencialmente, vai ser uma honra, vai ser maravilhoso estar com vocês. Eu não sou o dono do seminário, sou apenas um professor que serve ali naquela casa, com muito prazer, com muito orgulho. E uma das matérias é a matéria de homilética, que é a da pregação, como pregar, como fazer sermões e como se portar. Mas você que não é da região pode estudar conosco por aqui. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, sua casa, não desanime, tá? O Senhor precisa de obreiros, o Senhor precisa de pessoas para ajudar nessa obra, neste ministério, um anúncio da verdadeira palavra de Deus, que não vão ficar falando besteira e falando coisas erradas por aí, só porque não sabem o que fazer.